Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus envolva todos nós, nossos corações, que possamos estar com Ele nesse instante, que possamos nos sintonizarmos com os benfeitores que vêm em nome dEle, para conseguirmos captar as mensagens que vêm do alto. Nós estamos aqui buscando o aprendizado através dos contos, das histórias trazidas pelos Espíritos, e os benfeitores estão aqui também buscando auxiliar-nos a mudar nossa frequência mental, nosso pensamento, nosso sentimento. Antes de iniciarmos, então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer a Ele por todas as bênçãos, por todas as dificuldades, porque nós estamos aqui na Terra para crescermos, para evoluirmos. A Terra é uma escola, é um lugar de aprendizado, e as dificuldades servem, muitas vezes, para isso. Que nós possamos aprender com as dificuldades que enfrentamos, que possamos não desanimar no caminho, que possamos lembrar que aqui nós estamos aqui de passagem, todos nós, temporariamente. Uns vão mais cedo, voltam mais cedo para casa. Outros demoram mais, conforme as tarefas que vêm fazer. Não podemos voltar antes de terminar o que foi programado para a gente. Mas, lembrando sempre que estamos de passagem. Obrigado, mestre amigo Jesus, por todas as bênçãos que temos recebido. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, abençoe os sofredores, aqueles que estão num leito de dor, que estão, às vezes, nos hospitais, os familiares que também sofrem a agonia, sofrem a ansiedade, Senhor, conforte. E Maria, nossa querida irmã luminosa, mãe de Jesus, que foi mãe de Jesus aqui na Terra, e tanto exemplo nos deu, que também possa confortar os corações, sabendo que esse Espírito maravilhoso ainda nos acolhe a todos, os sofredores, acolhe, que tantas pessoas têm por ela um carinho especial, e que ela deu o exemplo de aceitação, de paciência, e serve esse exemplo para todos nós. Que nós possamos também ter paciência, entender as dificuldades e lembrar que Jesus está sempre conosco e nunca irá nos abandonar. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, mestre amigo, muito obrigado à espiritualidade amiga, e que o Senhor esteja presente em nossas vidas, e que nós estejamos contigo sempre. Nessa noite nós vamos ler um conto do livro Pontos e Contos, Espírito Irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos. E o conto de hoje se intitula As Portas Celestes. A gente sempre lembra que as histórias do Humberto de Campos muitas vezes são, algumas histórias realmente, né, ocorreram daquela forma e outras são ilustrativas. Mas o importante é a gente entender a mensagem que está passando aqui. Então aqui ele fala que o grupo de desencarnado errava nas esferas inferiores. Então havia um grupo de desencarnados nas esferas inferiores do mundo espiritual. As esferas inferiores são aquelas mais próximas a nós, que envolvem o nosso planeta. E os espíritos mais luminosos, que têm o corpo espiritual mais leve, conseguem vencer essas camadas e irem para as regiões superiores, né? Então, nesse grupo, integravam-no alguns cristãos de escolas diversas, estranhando a indiferença do céu, onde os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se aprestavam para recebê-los. Então, nesse grupo de espíritos que está nas regiões inferiores, havia um grupo de cristãos de várias denominações, de várias escolas religiosas diferentes. E aí estranhando, porque acreditavam que depois da morte iriam para o céu. E aí perguntavam, onde estão os anjos? E os tronos, os arcanjos, os gênios do paraíso? Né? Estavam ali questionando a situação de que eles se encontravam. Em torno, sempre a neblina espessa. Essa neblina que envolve os espíritos nessas regiões, normalmente são produções das próprias mentes enfermiças
desses espíritos que se agrupam. Então, eles plasmam na matéria sutil que envolve essas regiões e acaba se tornando aquela neblina, aquelas regiões sombrias, né? Criação e emanação dos próprios espíritos que ali se encontram. Em torno, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo da recompensa? Às vezes nós fazemos aqui esperando a recompensa do lado de lá. Longos dias de aflição, em jornadas angustiosas. Esse grupo andava, vagava, angustiado. Depois da surpresa, a revolta. Então, se revoltaram no primeiro momento. Após a revolta, a queixa. Finda a queixa, veio o sofrimento construtivo. E com esse surgiu a prece. Então, às vezes, a gente se encontra numa situação que a gente não acreditava, que não acho que não está errado, que nós não merecíamos estar naquela situação. Seja depois do desencarne, seja até aqui mesmo na Terra. E aí vem a revolta. Muitas vezes, há espíritos, e às vezes nós mesmos já passamos por situações desse tipo, em que a revolta não passa. Nós alimentamos essa revolta e nos tornamos espíritos revoltados e muitas vezes das falanges do mal, né? Mas no caso desse grupo, eles tiveram a revolta e depois começaram a se queixar, né? E depois da queixa, o sofrimento, o cansaço, né? O desânimo. E aí surgiu a prece. Vamos orar, né? Vamos fazer uma prece para ver se a gente se melhora a nossa situação, né? Em seguida, a oração, então eles fizeram esse grupo de cristãos de várias denominações, talvez espíritas lá também. Em seguida, a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Então aparece um espírito luminoso, num lugar mais alto, assim, para eles, né? E a luz que emana daquele espírito contrastava com a região sombria onde eles se encontravam. Prosternaram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Eles acreditavam que era o próprio Cristo. E outros falavam, não, será que é? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu. Fraterno. Então, o emissário, apesar de estar numa posição luminosa, ele esclarece de forma fraterna, igualitária, sem se colocar numa posição superior, embora espiritualmente fosse. Paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Olha só, né? Então, eles fizeram a prece e eles foram ouvidos. E aí aparece o emissário. Anjo celeste, falou um deles, pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos. Nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz, que nos deixa em plena treva. Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Então eles acreditavam, né? Eram religiosos e acreditavam que Jesus iria levá-los ao céu. E o que eles desejavam? Nada mais que o prêmio da luta. Eles queriam ser premiados, né? Por terem sido religiosos aqui na Terra. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Essa é uma frase impressionante. A justiça divina nunca falhou. O que a gente acha que é injustiça é que o nosso conhecimento é limitado. Então, a gente vê, às vezes, uma criança sofrendo, às vezes a gente vê o mal prosperando, mas tudo isso aqui é transitório. É um flash. É como se a gente visse uma fotografia perante um filme, que já teve um passado e tem um futuro. A justiça divina nunca falhou. Tem uma frase que o Haroldo diz, eu não sei se é dele, mas ele fala muito essa frase, Haroldo Dutra Dias, um orador espírita. Ele fala, no mundo,
há injustiça, mas não injustiçado. Quer dizer, a injustiça porque há pessoas que são injustas. Mas quem sofre a injustiça nunca é injustiçado. A justiça, né? A não ser um espírito como Cristo, por exemplo, que veio em missão, aceitou tomar essa injustiça dos homens. Ele não tinha nada, né? Mas era a missão dele. Né? Há espíritos que são missionários, mas no geral, em quase todos os casos, tudo que acontece existe uma razão de ser. Senão Deus não seria justo. E Deus é justo. Então o espírito luminoso fala, né? A justiça de Deus nunca falhou, não falha e jamais falhará, poderíamos completar. Não é? Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado. E certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparada. Ah, Deus nos esqueceu, tem alguma injustiça aqui. Nós não podíamos estar na situação que nós estamos. Né? O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, quando estavam aqui na Terra, a pergunta: amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Amastes a Deus sobre todas as coisas. Amaste. Não é glorificar, não é louvar, amar a Deus. Né? Sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento. Se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, quer dizer, fugindo à verdade. Eles iam dar um jeito e falar, não, amamos, assim, eu menti, né? Mas a luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo. Não. Então, a luz do emissário não permitia que eles mentissem. Eles sabiam que estavam perante alguém que conhecia o íntimo de cada um. E aí, quando, perante a pergunta do emissário divino, falando, né, se eles haviam amado a Deus sobre todas as coisas, falam, não. Aí a segunda pergunta, consideraste os interesses do próximo como se vos pertencesse? Vocês consideraram o interesse do próximo como se pertencesse a vocês mesmos? Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera. Não. Negaste a personalidade egoística, suportando vossa cruz, e seguistes o Mestre? Negaram o egoísmo que cada um traz dentro de nós, suportando a cruz, e buscaram seguir Jesus? Não. Colocaste a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Fizeste brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vossos inimigos? Oraste pelos que vos perseguiram? Ministrastes o bem ao que vos caluniaram e dilaceraram? Quer dizer, não fizeram brilhar a luz dentro de si, não auxiliaram os inimigos, seja em oração, né? Não fizeram o bem aos que caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoaste 70 vezes, 7 vezes cada ofensa? Né? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Venceste os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregaste as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou o benevolente gesto com as mãos e mostrando o olhar mais doce. O mensageiro não estava com um olhar de reprimenda, de censura, de compreensão, de pena até, né, de compaixão. Observou depois de cumprida pausa. Se em 10 das lições do Divino Mestre, não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome?
Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão? Olha as palavras do emissário. Esses emissários, tudo que eles falam é conciso e profundo, né? Com que direito invocais o mestre se a gente não faz, né, nenhum desses? Se a gente não busca perdoar, se a gente não busca compreender, se a gente não busca vencer a discórdia e a vaidade, se a gente não busca colocar a vontade de Deus acima da nossa, entendendo que a vontade de Deus é o melhor para nós mesmos. Enfim, se a gente não busca fazer nada disso, como é que a gente invoca o nome de Jesus? É só falar? É só uma coisa verbal? Ou tem que ser algo profundo dentro de nós? Né? E outra coisa que ele fala aqui: acreditais porventura que ele nos tenha ensinado algo em vão? Quer dizer, os ensinamentos de Jesus foram em vão? Né? Os Espíritos trazem tantos ensinamentos para a gente. Será que tudo que eles trouxeram não serve para nada? É apenas para preencher nosso tempo? Não é para transformar? Tem uma passagem do Divaldo muito interessante, né? Que ele via, Joana de Ângeles, muitas vezes, através dele, orientava as pessoas e tal. E aí tinha um dia que ele estava com um problema, um conflito íntimo, e ele queria a orientação da benfeitora, né? E ela apareceu para ele e falou assim: a senhora orienta tanta gente, por que a senhora não me orienta? Né? Ela falou assim: não, pega tal livro que eu escrevi, que eu ditei para você, que foi publicado. Ela foi lá, pegou um livro, falou assim: vê o capítulo tal. Aí ele abriu o capítulo, aí falou assim: a resposta está aí. Eu falei: mas aqui é um livro. Ele falou assim: e para quem você acha que eu escrevi esse livro? Em primeiro lugar, para você mesmo. Então, os espíritos, o que eles trazem para a gente, para tentar nos ajudar. Às vezes a gente lê a mensagem do Emmanuel e não se toca, mas vamos buscar a mensagem de Joana de Ângeles. Às vezes a mensagem de Joana de Ângeles toca mais fundo no nosso coração, ou vice-versa. Por isso tem tantas mensagens diferentes, com tantos espíritos diferentes, né? Buscando a nossa compreensão conforme cada um. Tem gente que se identifica mais com o outro, mas esses livros, o Chico escreveu mais de 400 livros, será que não serve para nada? Nós temos que estudá-los, meditá-los, vivenciá-los, buscar vivenciar. Isso ninguém está pedindo para a gente se modificar de uma hora para outra, ser perfeito de uma hora para outra. O que nós estamos, né? O que é importante para a gente é começarmos. É aquela história, se eu der um passo, eu ainda não atingi a meta, mas já não estou no lugar que eu estava antes. Né? Então, é isso. Será que Jesus ensinou alguma coisa? Perdoar é para ele, para Jesus. Mas se ele ensinou isso para a gente, é que é possível. É um exercício. Às vezes precisamos da força espiritual dos amigos espirituais para nos auxiliarem, né? Para vencer nossa inércia. Mas nós temos que querer perdoar. Orar pelos inimigos é plenamente possível. Às vezes alguém nos contraria, faz o mal, às vezes não podemos nos confraternizar com ele, mas podemos orar. Podemos fazer o bem quando alguém nos faz o mal, não pagar na mesma moeda. São ensinamentos básicos de 2000 anos, mas nós temos que buscar. Se nós queremos realmente estar com Jesus, vibrar com ele, nós temos que buscar essa mudança íntima. Mudando intimamente, nós mudamos nosso padrão vibratório, mudamos o padrão vibratório do nosso corpo espiritual. Então, quando desencarnamos, nosso corpo espiritual estará mais leve, mais luminoso. Né? A justiça divina não se engana. Cada um é o que é. E no mundo espiritual, aqui na Terra, a gente não enxerga, né? A luz ou a treva que cada um carrega, graças a Deus. Mas no mundo espiritual não é assim. Cada um se torna, né? Mostra a luz ou as sombras que traz dentro de si. E aí ele fala: os infortunados puseram-se a chorar com mais força, e um deles objetou: será de nós? Quem nos socorrerá? Se tínhamos crença verdadeira. Às vezes a gente acha que basta acreditar. Né? Eu acredito em Jesus, eu falo de Jesus, mas eu sigo Jesus. E Jesus falou isso: me sigam. Né? Tomai a sua cruz e me sigam. Ele nunca pediu para ser louvado, para ser
admirado, no sentido bajulatório. A gente pode até fazer isso porque a gente se sente bem quando a gente, né, ora a Jesus, quando a gente exalta a sua grandeza. Mas ele não está pedindo isso. O que ele quer, o mestre, é que o aluno siga, aprenda, né, e siga a lição. E ele está conosco, né, em espírito, nos envolvendo a todos. É como numa escola. Tem alunos que acham que podem bajular o professor, né? E basta isso. Nada contra o aluno ser gentil com o professor e tudo mais, mas o mais importante para o verdadeiro professor é que o aluno aprenda. É que o aluno passe de ano. A alegria de um verdadeiro professor é ver os seus alunos crescendo na vida, aprendendo. E Jesus é o mestre dos mestres. Ele quer que a gente cresça espiritualmente, né? Não adianta bajulá-lo, não adianta, né? Isso não resolve o nosso problema. Não é ele que vai nos dar a luz ou não, nós que vamos desenvolver. Se a gente não perdoa, se a gente não busca amar o inimigo, se a gente não coloca a vontade de Deus acima de tudo, se a gente não nega o nosso egoísmo, a personalidade egoísta, né? Se a gente não bota os interesses do próximo como se fossem não, quer dizer, se a gente não faz esses exercícios são diários. Às vezes a gente começa a fazer isso uma vez por semana, tá? Mas a gente tem que começar a levar isso mais frequente para o nosso dia a dia. A gente começa a emitir um pouco de luz, né? A gente começa a melhorar o padrão vibratório. O padrão se refletirá no nosso corpo espiritual quando a gente desencarna, né? E mesmo agora, mudando o nosso padrão vibratório, nós irradiamos. Mesmo que seja pouca luz, e mesmo que seja intermitente, irradia um pouquinho, volta para a sombra. Mas é assim, é uns pouquinhos. Pessoas iluminadas como o Chico, por exemplo, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, as pessoas gostavam de ficar dele. Por quê? Porque ele irradiava. Tudo que ele desenvolveu dentro de si, ele está longe da perfeição, é um espírito, né, é um irmão nosso, próximo a nós, mas que já fez esforços, que evoluiu, né, mais do que a gente, e ele emite. Então as pessoas sentem prazer. Ele conseguiu iluminar um país inteiro. E também alguns focos no mundo, porque o espiritismo é muito pouco conhecido lá fora. Mas o Brasil conhece bem Chico Xavier. Um homem simples, mas que irradiava amor, né? Sim, tornou o representante do Cristo. Não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro num contexto que eles acreditavam, né? Eles tinham fé. Que nunca ele examinou as páginas. Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó anjo bom, contudo, nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencarnado, entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade. Diariamente, bilhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera, é a casca, que é nosso corpo físico. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. O que importa não é se a gente desencarna ou reencarna. A gente pode desencarnar e reencarnar milhões de vezes. Mas o que importa, no fundo, é que se a gente está usando esse processo para a nossa própria iluminação espiritual, como disse o mensageiro divino, né? Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciaste a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do mestre, de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguir em viagem para mais alto, obedeciam a um impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Mais baixo, que quer dizer para a Terra. Eles tinham que reencarnar. Não adiantava que eles não poderiam seguir para as esferas superiores. E nós, como os espíritas, temos que pensar a mesma coisa.
as questões que a nossa consciência, ou no caso, se a nossa consciência está tão apagada, às vezes nós calamos ela, às vezes algum benfeitor vem questionar isso para a gente. Ah, eu frequentei a casa espírita. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas nós usamos esse processo, eu estudei vários livros, eu fiz palestras, fiz lives, né? Aí a gente fala assim, não, mas você aprendeu a perdoar? Você aprendeu a amparar o seu irmão, a dividir a ajudá-lo a dividir a carga? Você aprendeu a se sublimar, a se iluminar? São as perguntas, né? A amar o seu inimigo. Esses exercícios você buscou? Olhe para o seu corpo espiritual. O Espírito pode dizer para nós, espíritos que já compreendemos melhor. Se ele está opaco, se ele está escuro, é porque você não consegue emitir luz. Você não desenvolveu as virtudes dentro de si. O orgulho, o egoísmo, o nervosismo, a impaciência. Você ainda é controlado por todos esses sentimentos. Não importa o que nós fizemos exteriormente. Se nós não nos modificarmos interiormente, nós seremos os mesmos. Então, que possamos aprender. E possamos buscar Jesus, mas querendo a nossa mudança, e não apenas como crentes ociosos, né? Que falamos em Jesus, mas não buscamos o Mestre para a própria modificação, para o aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Mas que Ele continue nos abençoando a todos, nos dando força, que os seus emissários nos auxiliem e que possamos perceber que a nossa mudança, o nosso crescimento é um benefício que nós fazemos para nós mesmos em primeiro lugar. Muita paz a todos, um ótimo final de semana e que Jesus continue nos envolvendo e que nós possamos estar cada vez mais com o Mestre, hoje e sempre.